Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Wanderson. Esse período nós vamos estar trabalhando juntos a disciplina de computação básica, ok? Durante essa disciplina, nós vamos conhecer um pouco da história da evolução dos sistemas computacionais. Nós vamos conhecer um pouco dos marcos históricos que fizeram com que a tecnologia que hoje você conhece, o computador que você conhece hoje, chegue até esse dia, certo? Você vai conhecer os cientistas, os principais cientistas que desenvolveram esses equipamentos ao longo da história aí. Também entenderemos os componentes básicos de um computador. Você vai poder conhecer tudo o que forma um computador que hoje você utiliza. O que é uma CPU, o que é uma memória, o que são registradores e como todos esses componentes estão interligados e trabalham uns com os outros, certo? Você vai entender a importância dentro de cada um, dentro de um computador. Outro assunto que nós estudaremos são os sistemas posicionais de numeração. O que é esse nome? Sistemas posicionais de numeração. Existem vários tipos de numeração. O mais comum que nós conhecemos hoje, você utiliza certamente aí no seu dia a dia para fazer contas, tudo, é a decimal. Mas também eu tenho certeza que você já ouviu falar na linguagem binária. Já ouviu falar? Binária? Números binários? Isso. Números binários é um sistema posicional de numeração. Assim também como o hexadecimal, os sistemas de numeração base 10 e outros ainda que existem aí. Durante a nossa aula nós vamos conhecer esses tipos de numeração. Vamos aprender a fazer cálculos aí com eles, somar, subtrair, fazer conversão entre esses valores, certo? Você vai aprender a converter um valor decimal 10 para um decimal binário, para um número binário, um hexadecimal para binário e por aí vai. Outro assunto também que nós vamos ver são operações aritméticas com base na numeração binária. Nós vamos trabalhar principalmente os números binários. Por que principalmente os números binários? Porque é a linguagem que o computador entende. É a linguagem que hoje um computador trabalha durante a sua operação. Toda vez que você armazena uma informação, uma imagem, um arquivo, tudo isso é gravado dentro do computador de forma que ele entenda somente 1 e 0. Essa é a linguagem binária, 1 e 0. Então a gente vai aprender a fazer conversões com esses números aí. E você também vai precisar, mais adiante dessa informação, saber trabalhar com esses números, principalmente quando for trabalhar em áreas de redes, com redes de computadores. Você vai precisar saber bastante disso aí e também de programação. Quando você for trabalhar, começar a fazer seus primeiros programas aí, a linguagem de programação, você vai necessitar também saber essas conversões de decimal, binário, e por aí vai. Outro assunto que nós também veremos durante nossa disciplina é a classificação de softwares. Isso mesmo. Você vai entender o que é um software livre e o que é um software proprietário. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar bastante nessa luta, principalmente que existe com a Microsoft, né, com relação ao software proprietário. E você vai compreender exatamente a diferença entre eles. O que é o software livre, o que é um software freeware, shareware, demo, versão trial, todos esses termos que você hoje já escuta, você vê na internet quando você vai baixar um programa, nós vamos também trabalhar nessa disciplina aí. Você vai sair entendendo tudo isso aí. Outro assunto que nós veremos são noções básicas apenas de redes de computadores e bancos de dados. Em rede de computadores nós vamos entender um pouco como os computadores estão interligados, como eles se comunicam entre si, mas apenas relembrando apenas conceitos básicos. Mais para frente nós teremos uma disciplina específica de rede de computadores, no qual vocês entenderão mais detalhadamente sobre como funciona uma rede de computadores. E bancos de dados também, já que nós vamos trabalhar muito esse termo dado, vocês vão poder observar como os computadores armazenam e como eles retiram informações de dentro dos HDs, por exemplo, como as informações podem ser gravadas, ordenadas, para posteriormente ser recuperadas. E aí, exemplo de um sistema de banco de dados, a gente conhece o SQL Server, para quem já trabalha aí na área, ou o PostgreSQL, o MySQL. Nós vamos conhecer todos esses tipos de sistemas aí de bancos de dados. E por fim, nós também conheceremos as profissões na área de informática. Isso. Assim como a medicina, a informática ela tem diversas ramificações. Nós temos analista de sistemas, nós temos programadores, nós temos administradores de bancos de dados, nós temos administradores de redes de computadores, nós temos analista de suporte, técnico em informática, uma infinidade de especializações que existem aí dentro da área de informática. E conforme a gente vai conhecê-la, com certeza você vai encontrar uma
que você vai se agradar mais e talvez você siga essa linha aí de trabalho, certo? Então, esses são os assuntos que nós conheceremos dentro da nossa disciplina de computação básica, ok? Mas para hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar então da história dos computadores. Nós vamos ver como ao longo do tempo foi tendo essa evolução dos sistemas computacionais, desde a primeira calculadora criada, certo? Até o mais moderno computador que hoje você possa conhecer, ok? Então, entendendo o passado, vamos também ver no nosso presente e quem sabe aí projetar ideias para o futuro, porque é assim que as coisas continuam, né? Esse mundo de informática, vocês devem conhecer bem, ele não para. Todo dia surge uma atualização nova, surge um programa novo, um computador novo com mais capacidade e fica até difícil de acompanhar aí essa tendência aí. Mas é importante então a gente conhecer como isso tudo começou, certo? Então vamos à nossa aula. O objetivo da nossa aula de hoje, o primeiro objetivo é visualizar o panorama da evolução dos computadores composto por descobertas da ciência e invenções de cientistas em diversos momentos da história. Então nós vamos fazendo uma viagem ao passado, certo? E vamos ver os principais marcos, certo? Nós não vamos ver detalhes, várias datas aí dessa evolução. Nós vamos ver os principais, as datas, as invenções e os cientistas que marcaram épocas em relação à evolução computacional aí. E outro objetivo, segundo objetivo da nossa aula, é a seguinte: compreender a atual realidade em que a tecnologia de produção de computadores se encontra. Como eu falei, o presente, né? Nós vamos entender um pouco de como hoje estamos em termos de computação, certo? Nós vamos entender um pouquinho aí os nossos computadores mais modernos hoje. Bom, primeiramente, para começar, nós temos que entender o que é um dado. Você sabe o que é um dado? Mas não é esse dado que nós podemos ver aí no slide, certo? De jogos não, ok? O dado que nós estamos aqui falando é um dado relativo à informação. Mas dado não é informação. Nós vamos ver mais para frente a diferença de dado e informação. Os dados, o ser humano sempre processou dados, desde o momento em que o cidadão antigo coletava pedras para representar a quantidade de ovelhas de seu rebanho ou escrevia nas paredes das cavernas. Isso mesmo. Desde os marcos históricos, desde os primórdios da humanidade, o homem sempre necessitou registrar informações. Sempre foi uma necessidade do homem. E esse é o fator motivacional de tudo isso que você conhece hoje em termos de tecnologia. Tudo gera em torno de informação, certo? Então, essa é uma necessidade que não é de hoje. Muitos administradores, empresários, necessitam de informações para direcionar seus negócios, para melhorar o seu produto, certo? Para saber o que o cliente gosta. Os professores para passar a disciplina, passar o conteúdo, os alunos para aprender informação. Essa sempre foi a necessidade do homem, certo? Então, seguindo aí, eu disse para vocês que dado era uma coisa e informação era outra, certo? Então agora nós vamos ver a diferença entre dado e informação. Dado. O dado é um elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não conduz a uma compreensão de um fato ou uma situação. Então, o dado, ele é um elemento que quando ele é repassado para alguém, para você, ele não faz nenhum sentido, certo? Em outras palavras, dado é isso. Ele não faz nenhum sentido. Quando eu repasso esse elemento para você, que eu lhe informo, e ele não fez nenhum sentido para você, ele é apenas um dado. Por exemplo, se eu falar para vocês 5. 5 para vocês é um elemento. Com certeza não deve fazer muito sentido. Agora, se eu disser para vocês que, por exemplo, o Flamengo foi campeão brasileiro 5 vezes, certo? Aí, dentro desse contexto, já passa a fazer algum sentido, certo? Então, passou a ser uma informação, ok? Então, um dado, quando ele é um elemento, quando ele é dado a você, que não permite uma compreensão, que não gera nenhum conhecimento, não serve para nada, pode-se dizer assim, num exato momento,
Então, ele é um dado. E o que é, então, a informação? Informação, ela é o dado trabalhado, que permite ao executivo tomar uma decisão. Então, quando eu tenho esses dados, pode ser um, pode ser vários dados. Quando eu começo a agrupá-los, e aí, então, eles fazem algum sentido, o que que isso acontece? O que que vai fazer? Ele vai gerar para mim, então, uma informação. Um exemplo claro, se eu te falar para vocês assim, foram vendidos, né, neste ano, até o presente mês, o carro mais vendido é, suponhamos aí, o Fiesta, certo? O novo Fiesta. Eu não sei se é verdade, não sei se é o novo Fiesta, estou apenas exemplificando. Se eu falar para vocês, olha, o carro mais vendido neste ano está sendo o novo Fiesta. Se você não é dono de uma concessionária, se você não pretende comprar um carro, se você não tem o Fiesta para vender, para você, com certeza, esse elemento que eu falei é apenas um dado. Ele não vai modificar, não vai fazer com que você tome nenhuma decisão, não vai gerar nenhum conhecimento a mais para você, certo? Agora, se você é um dono, por exemplo, de uma concessionária, de uma revendedora de veículos, ou possui um Fiesta e quer se desfazer dele, certo? Aí já é interessante, por quê? Porque você vai poder tomar decisões futuras para o seu negócio, certo? Você vai poder aí pensar, por exemplo, se eu sou dono de uma concessionária, então o carro que eu devo mais comprar para vender, já que está vendendo muito novo Fiesta, então eu tenho que comprar novos Fiestas aqui para colocar para minha revenda, porque é o carro mais procurado, certo? Então, para mim, serviu de alguma coisa. Esse dado de o carro mais vendido até o presente momento, até o mês, é o novo Fiesta, então, para mim, como um dono de uma concessionária, serviu de alguma coisa. Então, ele gerou conhecimento, ele serviu para mim tomar uma decisão, certo? Então, vamos seguir aí. Como eu disse, sempre foi uma necessidade, então, do ser humano escrever, armazenar, comunicar informações por meio de símbolos, notada desde os primórdios da humanidade. Nós podemos ver aí como exemplo, você pode acompanhar no slide, talvez não fique tão visível, mas nós temos um exemplo aí de uma pintura rupestre, certo? Retirada nas cavernas, no qual o homem aí já comunicava aí essas pinturas aí, esses desenhos, que não está dando para ver muito bem, esses desenhos são os dados. E quando esses dados todos agrupados, aí nós vemos um animal, dois humanos aí, umas flechas, nós vemos que isso aí vai representar uma informação. Eles estão representando uma caçada, certo? Sempre na história humana, essas pinturas, me parece, representam alguma coisa que eles querem passar para pessoas, eles queriam registrar aí, certo? Então as pinturas rupestres eram utilizadas para isso. Uma boa dica para vocês é no site, no AVA, lá, no portal web, onde vocês vão ter que estar interagindo lá, onde tem diversas atividades, nós estamos sempre postando vídeos, lá tem uma história da escrita. Você pode pensar, o que a escrita tem a ver com informática? Tem tudo a ver, certo? Porque informática é o registro dessas informações. Vejam aí, acompanhem os slides. Escrever, armazenar e comunicar. Hoje a informática, os sistemas computacionais trabalham nessa linha. Então, por isso, a escrita tem tudo a ver com os sistemas computacionais. E lá, então, você vai ver um vídeo que conta a história da escrita, sobre essas pinturas, como cada item, cada desenho desse, quando junto com o outro, formava um sentido. Antes, ele sozinho não tem sentido nenhum. Aí você agrupa um símbolo, agrupa outro símbolo, já passava, então, uma informação. Certo? Então, é um exemplo. Outro exemplo aí que você pode ver é um ábaco. Esse é um ábaco romano. O ábaco é um instrumento utilizado, criado pelos chineses há muito tempo atrás, certo? E é muito utilizado ainda hoje. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho dele. E, seguindo aí o contexto histórico, hoje nós temos o nosso computador, que é o que todos vocês já conhecem aí, os mais modernos, mas que ambos servem para a mesma coisa. Tanto as pinturas rupestres, como o ábaco, como um computador, eles servem para escrever, armazenar e comunicar informações, certo? Então, vamos seguir aí. Vamos complicar um pouquinho. Dentro da diferença entre dados e informações, creio que já deve ter ficado claro para você o que é dado e informação. Nós temos uma diferença ainda entre os dados, uma classificação.
nós temos os dados analógicos e os dados digitais. Vamos ver agora a diferença entre cada um deles. Dado analógico. O que é um dado analógico? São dados que podem assumir qualquer valor em um dado intervalo e podem variar continuamente dentro desse intervalo. Vamos traduzir isso aí um pouco para vocês. Dados analógicos, eles, se eu tenho um intervalo de tempo, por exemplo, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, a gente pode dividir aí tem outros intervalos entre ele. Por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, certo? O nosso mundo hoje, ele é todo analógico, certo? Então, são variações que de um início até um fim, até um valor, de um valor inicial até um valor final, dado analógico, ele pode assumir diversos valores, valores menores ali, entre esses dois pontos, entre o ponto inicial e o ponto final, certo? Um exemplo que nós podemos ver aqui, ó, por favor, aqui, focar aqui no nosso relógio, né? Nós temos um relógio aqui analógico, né, que marca as horas, só que antes de chegar, por exemplo, aqui às 10 horas, ele vai girar aqui, vai assumir diversos outros valores aqui, certo? Assim, ele vai marcar outros valores aí pra gente, certo? Então, continuamos aí. A diferença entre os nossos dados. Dados digitais. São dados que podem assumir somente alguns valores discretos. Os valores digitais não mudam continuamente, mas saltam entre valores discretos. Bom, os dados digitais, então, se eu tenho um valor inicial e eu tenho um valor final, ele não vai ter essa variação entre eles aqui. Entre, por exemplo, o 0 e 1, não vai haver nenhuma variação numeral. Ou é 0 ou é 1. Certo? Esse é o dado digital. Vou dar um exemplo para vocês para exemplificar bem mais fácil, ficar bem mais fácil a compreensão. Nós temos geralmente as rádios. Né? Nas rádios, não sei qual é a rádio da sua cidade, vou citar um exemplo aqui, a frequência de uma rádio no qual ela esteja a 104,7. Certo? Essa é a frequência dela, 104,7 quer dizer 104,70, tá bom? Quando você vai sintonizar, se o seu rádio for analógico, você estiver lá sintonizando a frequência da sua rádio, se você chegar em 104,6, 104,65, 66,67, você também vai conseguir captar essa rádio, vai conseguir captar o sinal. É claro que deve haver algum ruído, algum chiado aí, né, no som, no áudio, certo? Mas você vai conseguir captar essa informação. Mas ela vai ficar plena, bem clara, sem esses ruídos, quando você sintonizar exatamente 104,7. Se você passar também um pouco, 104,75, por exemplo, megahertz, né, provavelmente você também vai conseguir ouvir, só que novamente com ruídos. Então você tem uma série de intervalos aí, que são os dados analógicos, e o dado digital seria o dado exato, certo? Então, se o seu rádio já é digital, ele, se chegar em 104,65, quando você estiver sintonizando lá, ele não vai pegar nada. Eu não sei se alguém possui um rádio digital, ou no carro, ou em aparelhos iPods, né, por aí. Se você sintonizar 104,65, ele não vai pegar. Ele só vai exibir, você só vai conseguir escutar quando chegar em exatos 104,7. Certo? Então, esse é o dado digital. Ele despreza esses ruídos e fica somente com a qualidade. Ok? Um exemplo aí que nós já até falamos, de exemplos analógicos, nós temos aí uma série de dados, de 0 a 9. Só que entre o 0 e 1, antes de um marcador chegar ao valor 1, antes que ele assuma o valor 1, ele existe uma série de outros pequenos números aí, ó, são divididos em 0,1, 0,2, 0,3 até 0,9. Então, chegar a 1. Dentro dessas divisões, entre 0,1 e 0,2, nós poderíamos ainda acrescentar mais subdivisões. Certo? Então, os dados analógicos eles vão se dividindo cada vez mais. Ok? Já os dados digitais aí, como vocês podem acompanhar, ele não tem variação. Eles são os números exatos. Não existe a variação entre 0 e 1, entre 1 e 2. Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Não existe 3,5, 3,4. Então, isso são dados digitais. Vamos a um exemplo aqui. Acompanhe aqui no quadro.
Um exemplo do relógio, certo? Nós temos um relógio aqui. O relógio tem todas essas horas, certo? Essa circunferência aqui do relógio, total, certo? Ela é 360 graus, ok? 360 graus. O ponteiro dos segundos, para percorrer toda essa circunferência, ela vai levar cerca de 60 segundos, certo? 60 segundos. Então, se eu dividir 360 por 60, nós vamos ter 6. O que é esses 6 aqui? São 6 unidades, né? São 6 unidades. Então, o ponteiro, ele vai dividir, ele vai andar aqui, por segundo, 6 unidades, ok? Nós podemos ainda dividir esses 6 unidades, né? Por exemplo, o segundo a gente pode dividir ele por centésimos, né? Se dividir por 100, então, por centésimos, nós vamos ter 0,06 unidades, ele vai percorrer 0,6 unidades por segundo, certo? Vai percorrer 0,6 unidades por segundo. E aqui, nós poderíamos continuar dividindo aqui, certo? Se nós quiséssemos, nós poderíamos continuar dividindo. Nós teríamos, então, ali, nós poderíamos continuar dividindo infinitamente aí esses nossos cálculos. E nós teríamos aí, poderíamos dividir por centésimos, milésimos e por aí vai, certo? Mas por que que quando você não consegue perceber essa movimentação no relógio aí, quando você está acompanhando um ponteiro de um relógio? Nossa capacidade de visão é limitada em perceber esses movimentos, certo? Então, quando você olha o ponteiro do segundo relógio lá e está, né? Você vê, dá a impressão que ele anda 6 unidades por tempo, né? Por segundo. Só que, na verdade, se você filmar o ponteiro do segundo relógio e depois reproduzi-lo em câmera lenta, você vai observar que o ponteiro não para, certo? Ele não para. Ele continua seguindo ali indefinidamente. É uma limitação nossa que nós temos aí, ok? Muito bem. Já que agora você sabe o que é um dado, o que é uma informação, e o que é um dado analógico e um dado digital, nós vamos agora seguir a nossa viagem ao passado aí, conhecendo a história da evolução tecnológica computacional, certo? Primeiramente, nós temos que saber o que motivou essa evolução, certo? Porque para alguma coisa surgir, alguma coisa ser inventada, ser criada, tem que partir de uma necessidade. Vocês concordam com isso? A gente sempre faz algo motivado por alguma coisa, né? Alguma coisa sempre nos motiva a fazer algo. E, para essa evolução, nós podemos acompanhar aqui, os fatores motivacionais foram a facilidade, agilidade e realizar cálculos complexos. As pessoas necessitavam de algum mecanismo, alguma coisa que facilitasse os trabalhos que eles desempenhavam, que ainda proporcionasse uma agilidade no desenvolvimento dessas tarefas e ainda saírem dos cálculos básicos, das operações básicas. Eles queriam realizar cálculos mais complexos. Para que isso? Para chegar a uma perfeição maior da sua atividade do que eles executavam. Tá certo? Então, esses foram os 3 fatores motivacionais: facilidade, agilidade e realizar cálculos complexos. Vamos à primeira era, que é conhecida como a era mecânica. A era mecânica. Como principais datas dentro dessa era mecânica, nós temos em 2000 a.C., o uso do ábaco chinês, certo? Então, em 2000 a.C., muito tempo já atrás, né, os chineses já inventaram o ábaco. Apesar de ser uma ferramenta tão antiga, né, não quer dizer que ela foi esquecida. Creio que a maioria deve conhecer aí já um ábaco, deve ver, talvez já até utilizou ou sabe operar um ábaco, mas ela ainda é muito utilizada nos dias de hoje, né? Vocês vão poder ver depois na web, lá a gente vai estar postando um vídeo para vocês, no qual é executado um teste entre uma pessoa com calculadora e uma pessoa com ábaco, né? A pessoa que realiza cálculos com ábaco é muito superior à velocidade e precisão do que uma calculadora. Então, é uma ferramenta que foi criada para processar dados, certo? Já há muito tempo, mas que até hoje é utilizada. E seus princípios,
né, os princípios de cálculo dela foram utilizados aí nos computadores que nós conhecemos hoje em dia. A segunda data, em 1614, houve a definição dos logaritmos matemáticos aí, certo? Em 1644, uma data importante, né, Blaise Pascal cria a primeira calculadora oficial da história, batizada de Pascaline ou ainda Pascalina, certo? Essa calculadora aí, ela foi um marco revolucionário aí na história, certo? Criada por Blaise Pascal. Essa calculadora, ela fazia apenas cálculos de soma e subtração, certo? Apenas soma e subtração. Ele criou essa calculadora aí, basicamente, com o intuito de, o que motivou ele foi ajudar o seu pai, né, a realizar cálculos do imposto, certo? Então ele criou aí essa calculadora aí, certo? Para fazer isso aí. Vamos aqui, principais datas. 1673, né, Gottfried Wilhelm melhora o projeto da Pascalina. Então aí ele já consegue dividir, subtrair, multiplicar e realizar alguns cálculos de raiz quadrada. Então, Gottfried Wilhelm, ele melhora o projeto criado de Blaise Pascal, que é a Pascalina. Só fazendo um adendo aqui, uma pequena observação, esse Blaise Pascal, ele foi homenageado, vocês vão conhecer depois, uma linguagem de programação chamada Pascal, certo? A história, então, homenagearam ele. Vocês certamente, quando for estudar programação, vão conhecer essa linguagem. Blaise Pascal, o nome da linguagem Pascal foi em homenagem a ele aí, certo? Então, em 1673, houve essa melhora da calculadora aí, Pascalina. Em 1801, foi criada uma máquina de tear mecânica, certo? Programável, controlada por cartões perfurados. Isso aí pode não parecer muito importante para vocês aí, né? Uma máquina de tear mecânica, mas foi um fator revolucionário na época. Por quê? Porque as máquinas de tear só faziam uma trama do tecido, né? Aqueles desenhos que você pode observar nos tecidos que nós temos hoje, eles chamam de trama, né? As linhas lá, como elas são colocadas a formar figuras. Então, naquela época, ele só existia um meio de tear, né? Ele criou um método de entrada de desenhos, né, por cartões perfurados. Então ele colocava o cartão, certo, dentro dessa máquina, e a máquina lia esse cartão perfurado e começava a fazer os desenhos de acordo com essa entrada que ele realizou aí, certo? Então, essa máquina foi uma revolução aí, que ela serviu depois, esse princípio de entrada de dados vai ser utilizado depois por muitos outros inventores aí. Essa máquina fez tanto sucesso que em 7 anos ela já estava vendida por inúmeros países da Europa aí. Já utilizaram ela. Então, foi muito utilizado aí. Vamos lá. Era dos dígitos, né? A era dos dígitos é outra era. Nós vimos a era mecânica e agora a era dos dígitos. Fatores motivacionais também para essa era. Nós temos realizar atividades repetitivas e rotineiras, certo? Será que é diferente de hoje em dia? Essa motivação? Realizar atividades repetitivas e rotineiras? Eu creio que a maioria dos sistemas de informação que hoje possam existir, os computadores que hoje possam existir, todos eles são motivados também por esse fator aí, né? Realizar atividades que eles tinham que fazer constantemente e rotineiras. E ainda temos, então, o cálculo de precisão diferencial, certo? Então, eles terem que calcular números mais complicados, sair do número decimal para outros tipos de bases de números, outros sistemas posicionais de numeração, como nós veremos, certo? Foi uma necessidade também dessa época aí. Continuamos aqui, então. Principais datas nessa era aqui. 1820. Charles Babbage projeta a máquina analítica, uma máquina diferencial calculadora de polinômios, composta por uma caixa central, né, uma CPU que nós conhecemos hoje, memória, engrenagens e alavanca, certo? Ele é conhecido também como o pai do computador. Essa máquina analítica, pessoal, em 1820 ela foi criada, certo?
Vocês acham que hoje, se eu falasse uma máquina digital, uma calculadora digital, ela existe só nos dias de hoje? É recente? Se eu falar para vocês que a primeira máquina digital foi inventada em 1820, vocês acreditariam? Pois ela foi. Foi uma máquina digital. Ele criou essa máquina analítica, ela tinha rodas dentadas, né, engrenagens, que possuíam exatamente 10 engrenagens, uma para cada número decimal, para realizar esses cálculos. Então, ela não tinha variações, ela eram números exatos, né? 0, 1, 9, 10, 7. Então, ele eram números decimais exatos. Então, era uma calculadora digital aí na época. Foi uma grande invenção aí. Vamos aí, acompanhe no slide aí, um exemplo da máquina analítica de Babbage. Essa máquina analítica ela está exposta no museu nos Estados Unidos, em uma universidade. Vocês podem notar aí pela imagem a quantidade de engrenagens, de rotores que ela possui aí, certo? E bem no final lá ela tem uma saída impressa também, certo? Um rolo de papel para ela sair impressa. Então, vejam aí esse trambolho todo, pode dizer assim, né? Essa máquina, esse monte de peças mecânicas para executar apenas, então, cálculos matemáticos, tá certo? Então, vamos seguir aí. Em 1842, Ada Byron foi considerada a primeira programadora da história, certo? Então, para as mulheres aí, ó, motivo de orgulho, não foi o homem, os homens dos primeiros programadores aí da história. Foi considerada essa mulher chamada Ada Byron, certo? Ela era uma condessa, ok? Ela escreveu várias instruções para serem interpretadas pela máquina analítica de Babbage. Criou o conceito de subrotina e loops. Idealizou ainda funcionalidades de desvios condicionais, também que nós utilizamos hoje, conhecidos como if, certo? Vocês vão ver muito isso em lógica de programação, certo? Lógica para computadores, vocês vão ver essas condicionais if aí. É muito utilizado dentro da programação hoje em dia e os loops também. Quando vocês estiverem mais habituados em programar, certo? Criar programas no computador, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Mas então, essa mulher, ela que foi a precursora aí, a que considera a primeira programadora existente, ok? Inclusive, hoje existe uma linguagem chamada Ada, né? Em homenagem a Ada Byron, tá certo? Seguindo aí, George Boole, em 1854, publicou as bases da teologia booleana. Tais bases determinam que equações matemáticas, algébricas, podem expressar os conceitos da lógica, em que variáveis assumiriam valores 0 e 1, por exemplo, verdadeiro e falso. Ok? Então, George Boole, ele criou essa teoria chamada teoria booleana, em homenagem ao seu criador mesmo, George Boole. Essa teoria dele, ele dizia o seguinte, que operações matemáticas, vários cálculos, vários procedimentos, eles resultariam em dois valores absolutos, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, certo? E, novamente, para a programação, isso é muito importante. Então, vocês podem perceber que até então, o conhecimento da história, do que passou, ainda hoje é utilizado, é a base do nosso conhecimento de hoje, certo? Então, por isso é necessário a gente conhecer o que passou, como a história de como se desenvolveu esses processos computacionais de hoje aí. Seguindo aqui, em 1889, máquina de Euler foi criada após a aplicação computacional de Babbage, certo? Ela reduziu a contagem da população americana de 7 para 3 anos e meio. Essa máquina de Euler, ela foi criada por um estatístico americano, certo? Para o quê? Para fazer a contabilidade do censo populacional americano. Ele fez algumas modificações na máquina de Babbage, né? E utilizou-a para fazer cálculos de contagem da população. E ele reduziu o prazo de contabilidade, que levava 7 anos para computar toda a população americana, né? E dentro desses 7 anos, muitas variações já poderiam estar ocorrendo, né? Então, esse prazo que levava 7 anos, com a aplicação dessa máquina melhorada, houve o quê? Ele reduziu para 3 anos e meio, certo? Então,
foi uma diferença aí bastante grande, certo? Agora, uma coisa assim, triste, né, para quem criou, por exemplo, o criador da máquina analítica, né, ele não chegou a vê-la pronta, né, infelizmente ele morreu antes, né, de ver essa máquina construída. Ele tinha um projeto, começou a fazer as pesquisas, era financiado inicialmente pelo governo britânico, mas depois ela foi abandonada, por quê? Porque ele estava muito à frente da sua época. Então os recursos tecnológicos da época não possibilitavam que ele criasse essa máquina, certo? Então ele acabou morrendo antes de ver essa máquina concluída. Mas posteriormente ela foi construída, né? Funcionou conforme ele havia previsto, certo? E hoje tem universidades que construíram uma máquina dessa e colocaram em museu, somente por saudosismo mesmo, né? Para construir de acordo com o projeto dele e colocar lá como um museu lá. Ok? Seguindo aqui nas nossas datas, em 1896 foi criada a Companhia de Máquinas de Tabular, certo? Chamada Tablet Machine Company, que nada mais, nada menos, certo? Passou a se chamar a IBM. Acho que vocês conhecem, todos vocês conhecem a IBM aí, né? É uma líder hoje no mercado em termos de tecnologia computacional, tanto em termos de máquina como em termos de software. É uma grande empresa aí. Então ela foi fundada aí inicialmente como Tablet Machine Company em 1896. E mais tarde aí, em 1924, ela mudou o seu nome para IBM, certo? Então, seguindo aí nossa viagem ao passado, em 1904, houve a criação da válvula por John A. Fleming, certo? O que a válvula faz? A válvula interrompe ou permite a passagem de corrente elétrica dependendo de como a energia passa, certo? Então, ela deixa passar a energia ou não, ok? A corrente tem um fluxo constante de corrente de energia elétrica e ela, em alguns momentos, ela interrompe ou passa. Interrompe ou passa energia, certo? É a nossa base computacional hoje. Se você tomar como exemplo que quando está passando energia é verdadeiro, certo? Lógica booleana. Ou quando a energia é interrompida, é zero ou é falso, certo? Nós temos a nossa base computacional hoje, binária, certo? Verdadeiro ou falso, que é como o computador trabalha. Com elétron ou sem elétron, certo? Com energia ou sem energia aí, ok? Então, a criação da válvula por John E. Fleming foi uma grande revolução em termos disso aí. Vamos lá. Primeira geração de computadores. Primeira geração de computadores. A primeira geração de computadores era caracterizada pelo uso da válvula, certo? Nós acabamos de ver para que serve a válvula. Ela interrompe ou não a passagem de eletricidade, certo? Deixando valores 0 ou 1, verdadeiro ou falso, ok? Então a válvula caracterizava os computadores de primeira geração. Ela foi de 1945 até 1955. Então temos aí uma década dessa geração. Vamos ver aí as principais datas. Em 1946, John Presper Eckert e John Maltry, perdão aí que esse nome eu não consegui pronunciar direito, projetaram o ENIAC, que é o Electronic Numeric Integrator and Calculator, certo? Projetado para fins bélicos. Então foi criado aí na história, podemos dizer, o primeiro computador eletrônico, certo? Não mais mecanismo, mais engrenagens, mais rotores, e sim agora energia elétrica passando pelas válvulas, ok? Ele foi criado, o ENIAC, com fins bélicos, quer dizer, os Estados Unidos queriam criar uma máquina capaz de calcular estratégias militares aí, fazer cálculos militares. Então foi criado aí nessa época, em 1946, o ENIAC, certo? Vamos conhecer mais como é o ENIAC aí? Vocês podem acompanhar pela foto aí, ó. Essa parede que vocês veem aí de um lado a outro, esses montes de armários aí no meio, certo? Esse monte de fios que vocês veem aí que as pessoas estão fazendo anotações,
Isso tudo é o ENIAC, certo? Ele era muito grande mesmo. Ele chegava a ocupar uma sala de 90 metros quadrados, certo? Era muito grande. Nós vamos ver mais na frente agora um pouco, mais detalhes dessa máquina aí. Nós vamos apresentar um vídeo para vocês, certo? Vamos mostrar um vídeo aí retirado do YouTube, ok? No qual nós mostramos, vai ser mostrado um pouco também da história que nós já falamos, certo? E apresentado aí o ENIAC e a sua evolução para o UNIVAC, certo? Então prestem atenção aí, bem nesse vídeo, é muito interessante. Vamos lá. A evolução dos computadores modernos começou no campo da ficção científica. Nós não estávamos certos se eles seriam companheiros ou empregados ou inimigos. Mas não sabíamos que poderíamos construir máquinas que poderiam ser quase humanas. O primeiro computador eletrônico de finalidade geral foi, como a bomba atômica, um produto da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, engenheiros da Universidade da Pensilvânia construíram um computador gigantesco para acelerar os cálculos da artilharia. Ele foi construído com 1.800 válvulas eletrônicas. O que conseguimos foi uma máquina de 30 toneladas, apenas ligeiramente mais esperta que uma calculadora moderna. ENIAC did have thousands of vacuum tubes and filled the whole floor in this building at the Moore School of Engineering in Philadelphia. In fact, I mean, there are stories about how when they switched on the ENIAC, the lights all dimmed in Philadelphia. They did use a lot of electricity. Ele custou o equivalente a 8 milhões de dólares e podia somar centenas de números por segundo. Mas se você quisesse fazer algo além de somar, tinha que reconfigurar a máquina inteira. John von Neumann, um matemático de Princeton, decidiu que era possível dizer a um computador o que fazer sem reconfigurá-lo para cada problema diferente. I'd say one of the most significant inventions of computing today was the realization that was actually attributed to John von Neumann, that you could store both the computer program and the data that the program was to act upon in the same memory. Isso significou que as instruções foram realmente armazenadas dentro da memória da própria máquina. Uma companhia privada chamada Remington Rand comprou os projetos do ENIAC e rebatizou sua versão de UNIVAC. O UNIVAC se tornou mundialmente conhecido quando previu na televisão o resultado da eleição presidencial de 1952 nos Estados Unidos. Moving on into the 1960s, there was the development of the transistor and the implementation of transistor machines. Probably best known in that series were the IBM 360 series, which was the first compatible family of computers, a whole series of machines that were immensely successful and established all kinds of standards in computing, such as the fact that one character, which consists of 8 binary digits or 8 bits to make what's known as a byte. That was the standardization that came about in the IBM 360. Os pesquisadores também começaram a se concentrar. Então vocês viram aí, foi um pequeno vídeo, eu cortei ele, certo? Porque era muito extenso. Só tentei focar mesmo a parte do ENIAC aí. Então vocês viram que o ENIAC, ele tinha cerca de 18 mil válvulas. 18 mil válvulas. Pensem, 18 mil válvulas passando eletricidade para frente e para trás, sendo alimentadas constantemente por eletricidade, sem redução de custo naquela época, sem redução de consumo, sem a tecnologia que nós temos hoje de gerenciamento de energia aí. Então, vocês viram o cientista falando que quando ligava o ENIAC, as luzes da cidade da Filadélfia chegavam a dar uma enfraquecida lá, né? Porque consumia muita eletricidade, certo? Ele tinha 1.500 relés, certo? Pesava cerca de 30 toneladas, ok? Consumia aí, ó, cerca de 140 kW, ocupava 90 metros quadrados aí. E realizava apenas 500 operações de multiplicação por segundo ou 5.000 somas ao mesmo tempo. Então, essa aí eram as características do ENIAC. Então, vocês podiam ver que ele era enorme, consumia muita energia e fazia pouco mais do que 500 multiplicações por segundo, certo? E 5.000 somas ao mesmo tempo.
Mas, para a época, foi uma revolução. A gente não pode desprezar, né, pelo que nós temos hoje, de tecnologia, de capacidade de processamento, o ENIAC, porque ele foi o pai dos computadores, ele foi o primeiro computador eletrônico criado. Então, todos eles surgiram a partir de um ENIAC. Mais tarde, vocês viram pelo vídeo também, que eles foram melhorados, né? E passou a ser chamado UNIVAC, certo? E passou algumas modificações de acordo com as teorias de John von Neumann, né? Então ele foi melhorado e passou a realizar mais cálculos e por aí. Então, seguindo aí a nossa aula, nós temos agora os computadores da segunda geração, certo? Segunda geração de computadores. Eles são caracterizados pela utilização de transistores, certo? Transistores. Eles vão de 1955 até 1965. Uma década aí, novamente, também os computadores de segunda geração. Então, vamos às características dele. O transistor foi inventado nos laboratórios da Bell, em 1948, por William Shockley, Walter Brattain e John Barden, certo? Vocês podem acompanhar na imagem aí, também é um transistor, o primeiro transistor inventado, está no museu da Universidade também nos Estados Unidos, certo? É uma réplica aí, ó. Vocês podem ver como era um transistor, como foi criado inicialmente aí. Em 1963, surge então o monitor. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês o que motivou a saída das válvulas e a utilização de transistores, né? Os transistores, ele não, como a gente viu, ele não era apenas, ele não consome tanta energia, certo? Ele era mais rápido para processar essas informações, então pelo seu baixo consumo, eram economicamente muito mais baratos que as válvulas, então por isso que você optou daí por diante a trabalhar com os transistores, certo? Então em 1963 nós temos o surgimento do monitor. Vocês podem observar que até essa data, as saídas de informação das máquinas, com a máquina analítica, lá que nós vimos, ela saía tudo por meio de papel impresso, certo? Cartões perfurados, ou o tipo de saída era apenas impressa, ok? Não existia ainda essas telas de monitor que nós conhecemos nos computadores, para a saída de dados. 1964, então surge o mouse, por Douglas Engelbart, certo? 1964 ele inventou o mouse. Não foi inventado antes, então, não tinha monitor, né? Não havia necessidade de interação ali de um mouse. Então, logo, né, a necessidade de uma ferramenta que auxiliasse aí eles estarem processando essas informações, entrando com dados, né, fez o surgimento do mouse. John Kemeny cria a linguagem BASIC. Essa linguagem também é muito conhecida no meio de informática. Para aqueles que já são programadores há mais tempo, já têm alguma experiência com informática, com certeza conhecem essa linguagem chamada BASIC, ok? Seguindo aqui, terceira geração de computadores, circuitos integrados, 1965 até 1980. Então, os computadores dessa terceira geração são classificados como computadores de circuitos integrados. O circuito integrado, ou CI, como é mais conhecido, foi inventado em 1958 por Robert Noyce, ok? Não era um substituto para o transistor, ok, pessoal? Vejam bem, não era um substituto para o transistor. Ele era, sim, um conglomerado, então, um aglomerado, um grupamento de transistores, certo? Como vocês podem acompanhar no slide, ele não era um substituto para o transistor, mas um conglomerado de transistores. Então, vocês acompanham também pela foto aí, o primeiro circuito integrado criado aí, ó. Era bem estranho, né? Parecia aquelas vitrolas antigas aí, certo? Então também é uma peça de museu, vocês podem encontrar todas essas fotos, todas essas imagens, através de buscas no Google. Seguindo aí, nós temos em 1967, é criada então a primeira calculadora digital. Ela já executa cálculos de diversos tipos, de somar, subtrair, multiplicar, raiz quadrada, e por aí, e outras operações aritméticas aí, mais complexas. Então, ela surge em 1967. Em 1968, a fundação da Intel por Robert Noyce, Andy Grove e Gordon Moore. Então, a toda poderosa Intel aí, que nós conhecemos hoje, dona de fabricação de processadores aí dos melhores, né, considerado por muitos,
foi fundado então em 1968. Aí. Em 1969, então temos o nascimento da ARPANET. Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar nesse nome, ARPANET. A ARPANET foi a precursora da internet, certo? Era uma rede criada de computadores, que foi criada pelo governo também, americano, em termos militares também, pesquisas militares. Aí mais tarde ela foi evoluindo, a gente vai ver isso em disciplinas mais específicas, mas houve a evolução dessa ARPANET, dessa rede, e ela passou a ser chamada depois de internet. Então aí, 1969 é o nascimento da internet. 1970, a criação do sistema operacional Unix, por Ken Thompson e Dennis Rich. Isso daí também foi um marco na história, a criação desse sistema operacional. Ele ainda é muito utilizado na nossa atualidade, certo? Ele evoluiu para os sistemas, depois que nós conhecemos de Linux, certo? Base Unix, que a gente chama, né? E FreeBSD, Linux, Xenix e outras que mais que existem, ok? Então, seguindo aí, computadores de quarta geração. O que caracteriza elas são a integração em grande escala aí. Na quarta geração, os cientistas obtiveram dezenas de milhares, centenas de milhares e milhões de transistores. É muito número, né, pessoal? Então, eles conseguiram integrar todos aqueles transistores em um chip, certo? Em um único componente, que hoje recebe o nome de microchip. E a tendência é essa, tudo diminuir, certo? Em 1973 foi criado o primeiro computador pessoal. Em 1975, a linguagem BASIC é adaptada para rodar nos PCs. Em 1976, nasce aí a Apple, né, a dona de fabricantes de computadores. Em 1980, o primeiro computador portátil criado, chama-se Osborne One, né, com 11 quilos, bastante leve aí para se carregar, né? A pessoa ia fazer uma ginástica muito grande aí. Em 1981, o IBM PC é lançado pela IBM, com processador Intel 8088 e sistema operacional MS-DOS. Esse também foi um computador que revolucionou o que nós temos hoje em termos de computador, certo? Ele foi um marco. Em 1992, o computador da Alpha, com 64 bits, é lançado, certo? Levou apenas 10 anos aí para que essa tecnologia de 64 bits fosse aceita pela maioria aí do mercado. Como quinta geração, nós podemos classificar já os computadores de hoje em dia como quinta geração? Creio que podemos, né? Quinta geração são os computadores invisíveis. Computadores invisíveis, certo? Como marco dessa quinta geração, nós temos aí, em 1993, a Apple lançando, né, o computador chamado Newton, demonstrando que os computadores poderiam ser feitos em invólucros menores do que uma fita cassete portátil. Então, essa é a tendência dos computadores de hoje, né? Cada vez mais diminuir, reduzir o seu tamanho. E aí a Apple lançou aí, revolucionou com esse computadorzinho de mão que vocês podem observar aí, parecendo um palm top, né? E vocês puderem observar aí. Então a tendência desses computadores da quinta geração é essa, pessoal, é reduzir, cada vez menor. Nós já temos aí computadores, mini computadores em aparelhos celulares, certo? Nós já temos micro-robôs, certo? A ciência pesquisando, diminuindo. Cada vez mais a tendência é integrar as coisas e diminuir o tamanho. Hoje nós temos processadores com 2 núcleos, com 4 núcleos, certo? Num tamanho ainda menor do que existia antes, ok? Então, esses são os computadores da nossa geração. Então, pessoal, nessa aula de hoje, eu espero que vocês possam ter gostado e acompanhado, né, o que nós vimos. Na aula hoje foi a diferença básica entre dado e informação, que dado é um elemento que não faz nenhum sentido para você, quando você recebe, não serve para tomar de decisão, mas que quando agrupados e trabalhados geram uma informação. Nós também vimos que os dados analógicos são elementos que podem assumir diversos valores, entre 2 valores dados, um valor inicial e um valor final, ok? Vimos também os dados digitais, certo? Nós vimos que os dados digitais são dados absolutos, que não possuem variações. Os dados analógicos são desprezados, mas sem perda, né, de desempenho para isso, sem perda de qualidade para a utilização dos dados digitais. Se não fosse assim, nós não teríamos hoje esses computadores. E vimos também a viagem ao passado da história da evolução dos sistemas computacionais, desde a primeira máquina de calcular criada até hoje os computadores mais modernos, que são os microcomputadores que nós carregamos hoje em dia, certo? Notebooks, Apples, aqueles Mac, Power Mac, né, aqueles pequenininhos, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado.
nós temos mais conteúdo na web, né? Eu gostaria que você estivesse acessando, nós temos fórum de discussão para vocês estarem participando, expondo suas opiniões, ok? E, no mais, nos encontramos na próxima aula, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe.